Senhor Jesus Cristo, nessa cruz que é morada de corações ansiosos. E vamos em direção a ela nesta manhã, ao estudar a 2 João, capítulo 1, único versículo desta carta que iniciamos, único capítulo desta carta que começamos hoje. Interessante, 2 João e 3 João, esta minissérie que faremos nos próximos domingos, são os menores livros da Bíblia. Talvez alguém poderia pensar que são os melhores também, mas são certamente os menores. Livros que caberiam com certeza num único papiro, numa única folha de papiro, mas que não é porque são pequenos que tem pouco a nos dizer, muito pelo contrário. São livros extremamente profundos e práticos. E nós vamos fazer uma série agora em julho de sermões, em que nós vamos centrar na identidade da igreja. Primeiro hoje, a igreja como família da fé. Depois nós veremos a igreja como a família do amor. Depois a igreja como a família da doutrina. E depois a igreja como a família da comunhão. Hoje, a igreja como a família da verdade. 2 João, capítulo 1, versículos 1 a 3. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, esta é a sua santa palavra, a tua santa lei. Faz ela encontrar morada dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, família é um conceito basicamente universal, se você for parar para pensar. Ele é aceito de forma maciça ao longo da história, nos mais diferentes contextos culturais, seja no Ocidente, seja no Oriente, seja em tribos isoladas, você vai ter algum conceito bem solidificado de família. Mas a pós-modernidade tem uma impressionante inclinação à desconstrução do que é tradicional e à rejeição de narrativas absolutas, como Michel Foucault falou muito bem, o pai do pós-modernismo, do pensamento pós-moderno. Eu estava lendo um artigo que trata da suposta evolução dos modelos e tipos de família. E o autor do artigo, um professor de filosofia secular, ele sugere que, enquanto no passado as pessoas se acostumaram com a ideia de família matrimonial ou família nuclear, uma linguagem que se usa, as próprias mudanças nas dinâmicas sociais modernas nos levam a reconhecer, em tese, outros modelos. A tal da família informal, aquela que é formada apenas pelos agregados afetivos, a partir de uma união estável entre os seus elementos. Isso é considerado uma família. Hoje, inclusive, até recebe amparo legal sem oficialização do matrimônio. Ou a família monoparental, em que é formada pela criança ou jovem e apenas um dos seus progenitores. Família reconstituída, quando pelo menos um dos cônjuges possui um filho de um relacionamento anterior. Ou então a família anaparental, que você não tem a figura dos pais. Ou então a família unipessoal, que é formada por aquelas pessoas que moram sozinhas, talvez solteiros ou viúvos. Enfim, o que nós temos hoje é uma série de debates envolvendo diversos setores da sociedade que tem modificado o próprio direito brasileiro, que agora assumiu que a constituição familiar fundamenta-se no afeto. E esse é um entendimento que substitui aquele que existia até então, que baseava a família no matrimônio e na procriação. Meus irmãos, isso é o resultado de um mundo caído. É por causa de um mundo caído que nós temos famílias assim. Às vezes, apenas adequações aos problemas que enfrentam ou novas inovações daquilo que os seus corações anseiam. Veja, meus irmãos, a igreja é uma família. A Bíblia fala muito claramente sobre isso. Mas a igreja ela não é uma família segundo aquilo que a gente acha que é essa família. A maneira como nós determinamos
a vida e o rumo dessa família. Não. Ela é uma família moldada e instituída e fundada pelo próprio Deus. E ele se coloca como progenitor dessa família e como o estruturador da sua dinâmica interna. E é esse modelo de família eclesiástica que lança os fundamentos para as famílias do mundo e que demonstra qual é a vontade de Deus e como nós podemos consertar os caminhos das famílias nesse mundo baseados na verdade do Senhor. Tem 3 pontos que eu quero ver com os irmãos no texto dessa manhã. Primeiro, que a igreja é uma família de verdade. Segundo, que a igreja é uma família da verdade. E terceiro, que ela é uma família da Trindade. Tá bom? Família de verdade, família da verdade e família da Trindade. Primeiro, a igreja como uma família de verdade. Olha o versículo 1. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Os manuscritos antigos, meus irmãos, eles identificam o autor dessa carta uniformemente como João. Tem pouca discussão sobre isso. Essa seria uma segunda epístola de João. E claro, não vou entrar em todos os argumentos aqui, mas o estilo da escrita, a posição dessa carta no cânon bíblico logo depois de 1 João, a própria perspectiva teológica da carta, tudo isso tem sido atribuída a João. Algumas teorias existem de que haveria talvez um presbítero João diferente do João apóstolo, mas são teorias que carecem de um suporte mais forte, mais robusto, mais convincente. Presbítero era um termo comum para líderes pastorais das congregações locais, das igrejas que se formavam ali no 1º século. Ao se chamar a si mesmo de presbítero, ou de ancião, dependendo da sua tradução, ou supervisor, João está dizendo que ele tem um papel pastoral em relação a esses recipientes da carta. Como Pedro também faz, lá em 1 Pedro capítulo 5, quando ele escreve para a igreja e fala, eu presbítero como vós. Ele fala isso aos pastores daquela igreja. Isso não desqualifica o apostolado desses homens, pelo contrário, isso valoriza o aspecto pastoral do apostolado, do chamado apostólico, dos verdadeiros discípulos chamados para cuidar do rebanho do Senhor. E para quem que ele escreve? Se ele é o destinatário, quem é o remetente? Quem é se ele é o remetente, quem é o destinatário da carta? O texto diz, a senhora eleita e aos seus filhos, eklekte kyria kaitos teknois autes, no grego. Tem gerado uma grande discussão ao longo da história sobre quem é essa senhora e quem são esses filhos. Se você quiser se aprofundar mais no assunto, sem fazer propaganda própria, mas você pode ler um artigo que eu escrevi no livro Corandeu, A Vida Perante Deus, um artigo de 24 páginas, que o título é A Audiência de 2 João e os Cuidados Pastorais do Apóstolo pela Igreja. Tá? 24 páginas para você relaxar no grego. Tá? Mas eu vou tentar sintetizar o meu artigo para vocês em 30 segundos. Tá bom? Tem 2 posições majoritárias sobre quem é essa senhora eleita e os seus filhos. Uma é uma posição de uma interpretação literal, de uma leitura mais natural do texto, que o recipiente aqui seria uma mulher, tá? Junto com os seus filhos, talvez uma senhora distinta chamada Kyria, de acordo aqui com o grego, e que seriam conhecidos de João, e João está escrevendo a carta para eles. Por um lado até poderia fazer sentido que fosse assim, porque era assim característico dos apóstolos demonstrar cuidado e afetos por famílias, né? Como lá nas cartas de Paulo você vai ver isso, em Pedro você vai ver, e na própria terceira epístola de João a gente vai ver isso aqui também. Mas eu quero sugerir uma posição diferente, de que aqui João não está falando de uma senhora física, de uma mulher, mas ele está falando da igreja e dos seus filhos. Tenho vários argumentos para isso, vou resumir, tá? Primeiro que a carta inteira, no grego, ela está escrita na segunda pessoa do plural, e não na primeira pessoa, que seria, ou na terceira pessoa, que seria o comum de se dirigir a uma única pessoa. Ele está falando de um grupo coletivo grande de pessoas. A linguagem inteirinha da carta, ela não tem essas características pessoais, esses pronomes que seriam típicos de alguém que está falando com uma pessoa. Nós vemos aqui uma
uma linguagem que seria questionável também se João estivesse falando que eu amo essa mulher, e aí depois ele fala na frente que eu quero que ela me ame também. Seria meio estranho, meio inadequado que um presbítero se dirigisse de uma forma assim tão íntima numa carta pública a uma mulher. Também ele se chama de presbítero. É uma designação de um título de autoridade oficial dentro da igreja. Ele não escolhe aleatoriamente, ele está falando do seu relacionamento com uma comunidade, a quem ele vai dizer na frente que dá um novo mandamento. Bem parecido quando Jesus vira para os seus, ou pelo menos ele diz que não vai dar um novo mandamento, senão um mandamento que Jesus já havia dado aos seus discípulos como representantes da igreja. Além disso, a gente tem que lembrar que a igreja é um substantivo feminino na Bíblia. E que várias vezes ela é aludida na Bíblia por outros substantivos femininos. Tudo bem que a palavra senhora só aparece aqui, é bem única, em referência à igreja. Mas ela é chamada de noiva, em vários textos das Escrituras, e outros pronomes femininos. E um último argumento é que lá no final desse texto, no versículo 13, ele vai dizer que a sua irmã eleita te saúda. Seria muito estranho porque ele está escrevendo de uma congregação para outra. Seria muito estranho se ele estivesse na casa da irmã dessa senhora. Que presbítero intrometido é esse que fica andando na casa das mulheres, né? Não me parece, meus irmãos, que ele está escrevendo para uma mulher, e sim para uma comunidade, uma igreja local que está recebendo essa palavra. E esse argumento ainda fica mais sólido quando ele fala da eleição. Esse é o grande ponto. Ele está falando que essa senhora e os seus filhos desfrutam da eleição, eles são eleitos, essa senhora é eleita. A grande doutrina da escolha divina entra no palco aqui, meus irmãos. E geralmente quando nós falamos de eleição na Bíblia, geralmente é uma linguagem em referência a toda a igreja do Senhor, os eleitos do Senhor em uma certa região, como Paulo falava, como Pedro falava. Meus irmãos, João aqui se vê como um membro de uma família comum com essa igreja, que foi escolhida, esses filhos dessa igreja que são separados por Deus desde antes da fundação do mundo para servi-lo. E aqui começa a esperança da igreja, meus irmãos. Antes de lidarmos com heresias, antes de lidarmos com falsos ensinos, nós nos lembramos que nós somos eleitos. Não fique com vergonha da doutrina da predestinação, tá? Em primeiro lugar, porque ela está na Bíblia, é difícil você discutir, né? Pastor, eu não creio nesse negócio de predestinação. Bom, você tem um problema, não é comigo, é com a Bíblia. Vai lá resolver com a Bíblia, tá? Lembre-se que a predestinação não é para a gente ficar tentando descobrir quem é eleito ou não, porque seria estranho também João falar, essa senhora aqui é eleita, eu não sei dos outros. Não é isso que João quer falar. Ele está falando da igreja, daqueles que servem a Cristo, certamente são escolhidos em Cristo para servi-los. Meus irmãos, que bom que não foi você que se salvou, né? Que foi alguém que teve uma ideia maravilhosa de te salvar, porque isso te tirou do inferno e te leva para o céu. Numa igreja um pouquinho mais avivada, alguém daria um glória a Deus falando isso. Meus irmãos, se não fosse a maravilhosa eleição de Deus, a gente não estaria aqui nessa manhã. Pense nisso muito bem. Meus irmãos, a igreja, ela é uma família eleita, totalmente nova e distinta do mundo. É uma comunidade onde os sacramentos, a pregação da palavra, a ceia do Senhor, o batismo que nós recebemos, a comunhão que nós temos, é totalmente diferente do que o mundo conhece. E é formativo, é transformativo em nós. Charles Colson, um apologista famoso e fundador de um ministério chamado Ministério da Prisão, lá nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: biblicamente a igreja, ela é um organismo escolhido, não uma organização, não uma empresa. Ela é um movimento, não um monumento. Não faz parte de uma comunidade, ela é uma comunidade totalmente nova. Ela não é uma reunião ordenada, ela é uma nova ordem com novos valores. Muitas vezes esses valores em nítido conflito com os valores da sociedade ao redor. Meus irmãos, há uma identidade nova do que Cristo está fazendo aqui em nós. Ele está formando o seu povo à semelhança e à imagem de si mesmo, do Filho de Deus. Tem aquele hino que a gente gosta de cantar muito aqui na igreja, e mesmo você que não era da redenção, você já cantou esse hino antes, o 298 do Inário, o fundamento, a pedra fundamental, composto lá pelo aquele pastor anglicano, o Samuel Stone.
em 1860, e ele diz assim: da igreja, o fundamento é Cristo, o Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou, e quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Que doce esperança para nós como igreja. Nossa identidade está intimamente vinculada à identidade imutável, infalível e inabalável do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa família. Essa é a nossa família. Ela é uma família de verdade, fundada no Senhor. Mas em segundo lugar, ela é uma família da verdade. Ela não é só uma família de verdade, mas ela é uma família da verdade. Veja agora o que ele diz na segunda metade do versículo 1. Ele diz: e não somente eu, ele está falando do amor que ele tem por essa senhora eleita e seus filhos, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Meus irmãos, por que João e agora todos os outros cristãos amam essa senhora eleita? Por que eles amam os membros dessa igreja local? Por quê? Por causa do versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Meus irmãos, a palavra verdade, ela tem um espaço muito importante nessa carta, tá? Ela aparece aqui nos 4 primeiros versículos 5 vezes. 5 vezes. E mostram que a identidade da igreja está vinculada à verdade de quem Deus é. Lembre-se que Jesus se chamou de a verdade, não é verdade? Ele disse lá em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E parece que agora os cristãos dessa igreja se apropriaram disso e falaram: nós somos o povo da verdade. Ele é o Deus da verdade e, portanto, nós somos o povo da verdade. Meus irmãos, como era importante que eles estivessem cientes dessa identidade. Sabe por quê? Falando um pouquinho de contexto histórico dessa carta. Essa carta foi escrita para alertar os crentes que estavam apoiando inadvertidamente os falsos mestres. Havia aqui no primeiro século uma multiplicação do número de evangelistas e mestres itinerantes, missionários, que estavam andando para cima e para baixo. Havia crescido muito aqui pelo final do primeiro século. E muitos desses legítimos missionários estavam misturados com outros missionários que, se dizendo representantes de Cristo, na verdade estavam promovendo ideias heréticas, falso ensino, engano na igreja, quebrando a verdade a respeito de Cristo e do próprio Evangelho. E se você sabe muito bem, pouco mudou em 2000 anos, não é verdade, meus irmãos? É um problema que nós continuamos lidando nos dias de hoje. Tantos defensores de crenças não ortodoxas ainda existem por aí, estão tentando confundir e enganar, se possível, os eleitos. Lembra quando a palavra de Deus nos diz isso? Não estão tentando enganar quem está lá fora, estão tentando enganar quem está aqui dentro. Quem está lá fora, infelizmente, meus irmãos, é filho das trevas por desobediência, filho de Satanás. Mas o problema é quando o Satanás dá trabalho para a gente. Esse é o problema. Meus irmãos, existe um contraste que João está tentando mostrar aqui. Em contraste com tantos em nossa cultura hoje, que dogmaticamente afirmam que não há verdade, que negam a verdade, não há realidades últimas. Ou pessoas que definem a verdade de acordo com suas preferências pessoais. Sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. O que funciona para você talvez não funcione para mim e vice-versa. Então vamos nos tolerar, vamos nos respeitar. Esse é o mundo que a gente vive, tá? Mas, meus irmãos, João corajosamente declara aqui a existência de um absoluto, com A maiúsculo e negrito, tá? Deus é o padrão último pelo qual todo o resto pode ser julgado. Vou repetir. Deus é o padrão último pelo qual todo o resto
será julgado. Ele é verdadeiro. As palavras dele e os caminhos dele são verdadeiros. E, consequentemente, tudo que o contradiz é falso. Todos aqueles que buscam se opor a Deus são automaticamente tidos por enganosos, por perigosos, inclusive. Essa é a verdade. Meus irmãos, não se engane, não faça vista grossa para o momento cultural que eu e você estamos vivendo. Professores, líderes, mestres, pais cristãos, nós precisamos nos envolver nessa difícil batalha pela verdade. Mas ela é crítica, ela é crítica. Parafraseando uma frase que ganhou fama entre os apologistas reformados nos últimos séculos: tudo o que é necessário para o engano triunfar é que o povo da verdade não faça nada. Já parou para pensar nisso? O que é necessário para o engano triunfar? Da gente ficar quieto e fingir que não é com a gente. Meus irmãos, esse texto está chamando a gente já de início para a gente começar uma campanha intencional pela verdade. Essa é sua responsabilidade, essa é minha responsabilidade, meus irmãos, de lutarmos juntos, como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1, juntos em prol da fé, do verdadeiro evangelho. Nós devemos começar a fazer isso hoje mesmo, meus irmãos. Hoje mesmo eu comecei a fazer isso hoje de manhã, tá? Minha filha decidiu acordar cedo demais e eu estava morrendo de sono. E eu não sabia como enrolar ela, eu falei assim, vou botar ela para assistir algum desenho. Aí botei num desenho que ela gosta. Tem um desenho que é chamado Peppa Pig, já ouviram falar desse desenho? Ok, é uma porquinha rosa. É uma porquinha bem peralta, tá? E aí eu estou lá meio dormindo, sonolento, com a Melissa do meu lado. E aí de repente eu ouço no desenho que a Peppa tem um irmãozinho mais novo que é o George. É um porquinho vermelho. Aí, que se veste de vermelho. E aí, o George quer brincar com a Peppa. E a Peppa está com uma amiga dela. E aí a Peppa fala, George, você não pode brincar comigo. Porque só crianças mais velhas podem brincar. Eu falei, quê? E ela exclui o irmãozinho dela. E depois os pais vêm, os pais da Peppa, que infelizmente são bem bobões, e acabam legitimando a vontade dela. Eu fiquei olhando aquilo, eu parei o desenho, virei para a Melissa e falei, filha, que coisa feia que a Peppa fez, não foi? Aí ela, papai, que coisa feia. Ela não quer brincar com o irmãozinho dela. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela é irmã e ela tem que ser cuidadora do seu irmão. E aí citei ainda Caim e Abel. Falei, por acaso sou eu tutor do meu filho? Tome. Não é a Peppa que vai dizer a verdade para minha filha, não, é a palavra de Deus. Não é, filha? Entendeu? Entendi, papai. Pode continuar assistindo. Meus irmãos, mas pega a gente de surpresa, né? Porque depois, de vez em quando, eu vejo minha filha fazendo desobediência em casa e ela está exatamente refletindo qualquer coisa que ela viu num desenho, ou que ela viu num livrinho que ela tem em casa, ou que ela viu alguma criança fazendo quando ela desce para brincar. Nós temos que preservar a mente dos nossos filhos com a verdade. E não são só dos nossos filhos, meus irmãos. São dos nossos parentes, dos nossos colegas. Nós temos que ser comunicadores da verdade, ativos, para que esse mundo conheça o caminho de Deus. E o que o texto está falando é, se nós estamos ligados a Cristo, que é a verdade, logo também nós estamos ligados aos nossos companheiros cristãos, por esse laço especial da verdade. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante o que João está falando. Veja, nós sabemos que nós devemos amar os nossos inimigos. Não é o que a Bíblia diz? Nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que amar o nosso próximo. Está lá a parábola do bom samaritano. Mas, meus irmãos, há algo único no relacionamento entre os filhos de Deus. Como um comentarista coloca, a verdade é a base do amor cristão recíproco. É a verdade que é a base do amor. Nós nos amamos, não porque nós somos temperamentalmente compatíveis. Não porque nós somos naturalmente atraídos um por outro. Vocês são todos flamenguistas, então serão meus amigos flamenguistas. Não é assim que funciona a igreja, meus irmãos. Não é assim. Não. É por causa da verdade que nós compartilhamos. É isso que nos une. E nós não conhecemos a verdade apenas objetivamente. O que o texto está falando é que essa verdade vive em nós. Você percebeu o que ele disse no versículo 2? Ela é uma força presente, contínua,
que Cristo instalou em nós e permanecerá conosco para sempre. O grego aqui é enfático, tá? É enfático. Os hereges, eles podem nos abandonar, os falsos irmãos, os apóstatas, muitas vezes podem sair da igreja, pelo mundo afora, falando mal de nós, mas na comunhão cristã, a verdade permanecerá segura. Enquanto durar essa verdade em nós e conosco, também o nosso amor recíproco durará por muito tempo, meus irmãos. Veja como isso tem aqui uma aplicação bem prática para mim e para você. Presta atenção. Se o amor cristão, presta atenção, se o amor cristão, ele se baseia na verdade cristã, isso vai nos proteger de tentar promover um aumento do amor em detrimento da verdade. Nós não vamos tentar aumentar o amor entre nós por diminuir a verdade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existe hoje toda uma movimentação entre os evangélicos, até sincera, de buscar a unidade entre o povo de Deus. Você já viu isso? É o que a gente chama de catolicidade. Catolicidade é essa uniformidade entre o povo de Deus. E esse anseio é legítimo, meus irmãos. Esse anseio é bom. Mas esse anseio só pode dar certo se for uma união em torno da verdade e não uma união em torno das nossas preferências. Quando é simplesmente união pela união, vamos ficar todo mundo junto, nós somos mais fortes unidos. Ou como você já ouviu antes, esse você já ouviu, né? O que nos une é maior do que nos separa. Veja, gente, isso é falado com uma boa intenção, mas tem uma armadilha no meio disso, não é verdade? Vamos deixar de lado todas as questões polêmicas. Sabe essas partes da Bíblia que a gente não concorda? Não tem problema, não tem problema. Porque o que nos une é maior do que nos separa. Satanás adora esse argumento, meus irmãos. Porque ele vai minando a confiança da igreja na verdade. E nós nos tornamos amorfos. Nós não temos definição. Porque é só um povão tudo junto que canta música evangélica junto. E isso não é a unidade do povo de Deus. Unidade do povo de Deus é na verdade de Deus, meus irmãos. Eu sei que isso pode parecer um pouco difícil. Eu não estou dizendo para você que você deva sair por aí só tentando convencer as pessoas do calvinismo. Não é isso, não é isso. Mas da palavra, das escrituras. É assim que nós vamos uns aos outros. Se o calvinismo é sim um sistema de ideias que faz sentido dentro da interpretação bíblica, então o calvinismo é legitimado pela palavra e não o contrário. Não o contrário. Busque a sua unidade com as pessoas na palavra. Meus irmãos, o amor cristão não é de modo algum um sentimentalismo evangélico, ou apenas uma compaixão social que humaniza as pessoas. Está muito em voga esse tipo de linguagem, né? Um amor humanizador. A gente tem que ter um amor que humaniza. Meus irmãos, a única forma de humanizar é se Cristo for formado numa pessoa. Essa é a única maneira. Ele tem a verdadeira humanidade que se instala nas pessoas e muda as pessoas. A verdade é precisamente a causa pela qual a igreja é amada e a maneira pela qual a igreja ama e transforma o mundo, meus irmãos. E por isso que nós devemos guardá-la, preservá-la em nós. A igreja é uma família de verdade, a igreja é uma família da verdade e, em último lugar, a igreja é uma família da Trindade. De onde vem tudo isso, meus irmãos? De onde flui essa verdade para nós? João vai deixar bem claro no versículo 3 que flui do próprio Deus. Olha o versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Quando a gente começa a ler essas cartas na Bíblia, essas epístolas, eu vou confessar o seu pecado e o meu, tá? Às vezes a gente pula essas partes porque a gente fala, tudo bem, é só uma saudação epistolária, né? Está só ali no início, deixa eu ir logo para o conteúdo da carta, para a substância, onde é que ele vai falar aí das coisas que realmente importam. Estão aqui, meus irmãos. As coisas que realmente importam estão na introdução, que lança os fundamentos e as sementes para que nós compreendamos todo o restante dessa teologia. A misericórdia, a graça e a paz serão conosco em verdade e amor. Veja que ele está falando que verdade e amor são agora os fios condutores dessa graça, dessa misericórdia e dessa paz.
Você está vendo como a verdade regula a misericórdia? Para a misericórdia não ser uma espécie de compaixão livre que ignora as prioridades do reino de Deus. Veja que a paz é regulada pela verdade. Não é apenas uma paz social, ou uma paz, um estado de temporário enlevo do coração. Não. É uma harmonia entre o Criador e a criatura. É uma guerra que está sendo desfeita. É verdadeira reconciliação. Essa é a paz. A verdade nos orienta, meus irmãos, ao verdadeiro amor e à verdadeira misericórdia. Mas tudo isso só é possível porque, como ele está dizendo, essas coisas provêm do Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Interessante essa expressão, né? Ela não aparece muito na Bíblia, não. O Filho do Pai. Mas é uma expressão que, aqui em 2 João, vocês vão ver, que defende a divindade de Cristo, que estava sendo colocada em xeque pelos falsos mestres, pelos hereges. Cristo é o Filho do Pai e tão Deus quanto o próprio Pai. É isso que João está dizendo. E a graça, a misericórdia e a paz fluem para nós dessa família trinitariana. Meus irmãos, talvez você fale assim: pastor, você está falando de trindade, mas eu só vi aí o Pai e o Filho. Cadê o Espírito? Não se engane, meus irmãos, não está nesse versículo, mas está em todas as Escrituras Sagradas, tá? Ele sempre está junto. É o Espírito que, na verdade, comunica essas coisas que o Pai e o Filho conquistam desde a eternidade. Lembre-se como é que funciona, tá? O Pai decreta o amor e a verdade. O Filho sela essas coisas na cruz do Calvário. E o Espírito sela em nossos corações. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus irmãos, eu amo ver como a Trindade está totalmente envolvida na vida de misericórdia, de graça e de paz da igreja. Só é possível, sabe por quê? Porque a própria Trindade, meus irmãos, é uma família de graça, de misericórdia, de paz, de verdade, de amor. As bênçãos que nós recebemos de Deus são reflexos de quem o próprio Deus é. Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de paz, Ele é o Deus da verdade, Ele é o Deus do amor. Amém, irmãos? É isso que é verdade, essa é a verdade. Toda bênção é reflexo do próprio Deus. Meus irmãos, você quer aprender a ser uma família crente como igreja? Olha para quem Deus é como família. O Pai, o Filho e o Espírito. Todos igualmente Deus, mas existe uma organização interna. Uma distribuição de funções e tarefas em que eles não são um maior do que o outro ou menor do que o outro em termos de importância, mas em termos de subordinação, em termos de organização. Meus irmãos, é exatamente assim que as nossas famílias são abençoadas. Paulo pega exatamente esse padrão, daquilo que Deus é e reflete para nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, naquele texto do véu, lembra quando eu preguei nesse texto? Todo mundo lembra que é um texto polêmico, né? Mas ele dá todas as organizações para o que ele vai explicar lá com base na família trinitariana. Lá em 1 Coríntios 11, versículo 3, ele diz: quero entretanto que saibais, olha só, ser Deus o cabeça de Cristo, e Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Olha que interessante. Se ele quisesse continuar, ele poderia falar que os pais são cabeças dos filhos, porque ele disse isso lá em Efésios capítulo 6, versículo 1. Meus irmãos, há uma organização em nós que reflete quem Deus é. As dinâmicas entre nós só funcionarão à medida que nós compreendermos o amor que existe do Pai pelo Filho, e do Filho pelo Espírito, do Espírito pelo Pai e pelo Filho. Quanto mais eu e você conhecermos aquela família, nós seremos uma família melhor. E mais, tá? Nós começaremos a ver a assinatura da Trindade em todas as coisas desse mundo. Tudo organizado e perfeito para a glória de Deus. Como conta aquele missionário que deu um testemunho de um indiano recém-convertido, ainda com a teologia bem fraquinha, bem neófita, mas que estava tão impressionado pela grandeza trinitariana de Deus, que um dia ele vira para o missionário e fala: quando chega o inverno, neva sobre o rio e a gente vê a neve. Mas quando você corta o gelo, você chega embaixo e você vê água. Neve é água, gelo é água e água é água. Meu Deus, é assim. Tudo é água,
mas eles são diferentes entre si. Tudo bem, meus irmãos, é só uma ilustração que nem alcança a grandeza da Trindade. Mas esse homem queria ver o Deus Trino em tudo. Ele queria adorar a Deus, ele conseguia ver os padrões da Trindade em toda a criação. Como é belo, meus irmãos, quando você começa a enxergar esse mundo em amor, misericórdia, graça, paz e verdade com os olhos da Trindade. Porque você passa a organizar a sua vida agora de acordo com o caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, esse mundo diz haver muitos tipos de família. E de fato, a quebra do pecado tem gerado modelos tortos de família. Mas aqui está a resposta, meus irmãos. Se a gente quer consertar as nossas famílias, a gente precisa lembrar que nós somos uma família de verdade na igreja. Na igreja nós temos pais, mães, filhos, filhas, tios, avós, e não são vinculações biológicas, mas vinculações espirituais de cuidado. Nós somos uma família de verdade um por outro. O Gui que está ali é meu pai, a Gleiciane é minha filha, o Adriel é meu irmão. É assim que Jesus falou das ovelhas que estavam ali diante dele quando Maria e seus irmãos, seus filhos, vieram lá para falar: vem pegar Jesus, sua família está lá fora. Ele: quem é minha família? Quem é a família? Todo aquele que ouve a minha palavra e faz a vontade do meu Pai. Esse é minha mãe, meu irmão, meus filhos. É assim que a família funciona. Nós somos uma família de verdade. E se isso é verdade, meus irmãos, nós precisamos ser uma família da verdade. Cuidar uns dos outros na verdade de Cristo. Admoestar, aconselhar, exortar, confrontar, consolar, reprovar, educar, treinar em toda a verdade de Cristo. É assim que o nosso amor vai aumentar uns pelos outros, meus irmãos. Quando nós cumprirmos o mandamento de Cristo, de nos amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Afinal de contas, é assim que a Trindade se ama. E nós devemos nos amar também. Que Deus nos oriente, meus irmãos, a vivermos assim. Que 2 João seja o início de uma nova, belíssima jornada de amor e verdade para nós. Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra da verdade, que nos solidifica no Deus triuno, em quem cremos e confiamos para a nossa salvação. Abençoa-nos nesta verdade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar nosso último cântico dessa manhã, a música chamada Credo, da banda Dó.